Pessoal, vamos continuar falando um pouquinho sobre depressão? Eu gravei um vídeo anterior falando sobre isso e eu achei que faltou algumas orientações, algumas informações que são importantes para que a gente possa ajudar quem a gente gosta, quem a gente ama, quem está ao nosso redor, tá? Primeiro vamos entender que depressão, ela pode ser... São vários estágios de depressão, né? Você pode ter desde aquela depressão profunda realmente, que ela é ocasionada por questões genéticas, por questões... situações de longo período de estágio depressivo, de angústia, de ansiedade. E você tem o estágio depressivo, que é aquele quando alguma coisa não está acontecendo de forma como você gostaria e você está no processo triste, no entristecimento, está no processo depressivo, falta de dinheiro, uma separação, perda de um emprego, né? Então você está no processo depressivo que com o tempo, de forma normal, o seu corpo reage, o seu cérebro volta a equilibrar-se quimicamente e você volta ao normal. Geralmente quando aquele cenário deixa de ser importante para você, tá? Agora, geralmente um processo depressivo, se é muito longo, muito extenso, entra por uma depressão, tá? Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? Quais são os sinais que a gente encontra quando uma pessoa tem uma depressão já instalada ou um processo depressivo avançado, né? Primeira coisa, a alteração de humor. A pessoa ela está triste continuamente, ela está com uma sensação de vazio, ou ao contrário, como eu falei no último vídeo, a pessoa ela é normal, de repente ela começa a ter altos picos de humor, risada, emojis, está sempre ansiosa, sempre brincando, sempre querendo, parece que mascarar alguma coisa. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Perda de interesse geral, trabalho, pessoas, sociedade, coisas que gostava passa a não gostar mais. Sono, muita sonolência, falta de apetite ou excesso de apetite de forma muito abrupta, a pessoa emagrece muito rápido, engorda muito rápido, falta de energia, fadiga extrema, dificuldade de concentração no trabalho, sentimentos negativos, sempre está negativo, sempre está vendo o copo meio vazio, dores no corpo, aí já são questões físicas, né? A depressão te causa questões físicas, então dores no corpo, dores de cabeça, problemas digestivos, sem uma causa aparente, sem uma causa médica aparente, tá? E comportamentos de risco, então começa a beber mais, começa a fumar, começa a se drogar, começa a consumir muita pornografia, e tudo isso são sinais claros de que a pessoa está ou no processo depressivo ou já está em depressão, ok? Mas vamos lá, o que a gente tem que fazer quando a gente identifica uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem ao nosso redor, e a gente identifica que a pessoa está com a depressão? Vamos ouvir, sem julgar. Não é para julgar, é para ouvir apenas. Tá? Valide os sentimentos dessa pessoa. Não reconheça a dor dela, independente do grau. Pode até parecer exagero, mas não desmereça aquela dor que ela está sentindo. Nós não sabemos a dor que cada um sente. Para nós, pode ser que a nossa força faça com que aquilo que ele está sentindo não seja uma coisa forte, não seja uma coisa... não seria para tanto, né? Mas para aquela pessoa que já está fragilizada, e ela está pedindo socorro. Incentivar sempre, sempre, sempre ajuda profissional. Não seja terapeuta, não tente ajudar a pessoa, não dê opiniões, sugestões, dicas, não. Procure ajuda profissional, psiquiatra e psicólogo, tá? E, mais do que isso, não fala assim, procura, ajuda a procurar. Vem aqui, vem comigo, eu vou procurar, eu vou levar você, eu vou marcar para você. Foi na psiquiatra, foi no psicólogo, fez a consulta, se você não pode ir, acompanha o processo, tá? Levar a sério os comentários sobre suicídio. Então, nunca ignore, nunca deixe passar, nunca fale assim, isso vai passar, deixa quieto, imagina, para de besteira, né? Porque essa pessoa está no limite e a gente não sabe o que essa pessoa pode fazer. Então, o que a gente nunca pode fazer, jamais, em hipótese alguma, julgar. Não julgue a pessoa pela sua dor, pelo que ela está passando. Nunca fala isso é frescura, é falta de Deus, é falta de
de trabalho. Nunca faça isso. Não force pensamento positivo. Isso vai passar, tá certo. Fica bem que, olha, amanhã passa. Tudo vai passar. Porque essa pessoa, inclusive, ela se sente pior ainda. Porque como não passa, ela se sente mais isolada ainda, ela se sente mais fracassada, mais incompetente ainda, e ela fica pior ainda. Você está retroalimentando a depressão dela. E não ignorar os sinais de tristeza profunda, preguiça, o isolamento. Vamos sair? Não quero. Não ignore isso. Tá? E como fazer para não estar sozinho nessa batalha, né? Primeiro, se você não é um parente direto, converse com algum parente direto, mãe, pai, tio, irmão, filho, avô, sobre essa situação. Porque muitas vezes, como eu falei, o depressivo não fala, né? Tá sempre sorrindo, tá sempre feliz, tá sempre contente. Então avisa, fala, olha, o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão está num processo depressivo. Fica atento para que a gente não tenha surpresas. Então a primeira coisa que você faz. Segundo, tenta motivar a pessoa a procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, como eu falei, ou se a pessoa não está preparada a procurar o CVV, né? Que o telefone dele do CVV é 188, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, né? Fala inclusive para esse parente que você passou, porque o CVV ajuda inclusive os parentes que estão com alguém nessa situação, tá? Eu acho que é isso. A gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento a esse tipo de situação. Por que isso me afeta tanto? Eu já tive depressão. Talvez não depressão, estado depressivo. Algumas vezes. Eu sou taurino e quando eu tenho problemas financeiros eu fico em estado depressivo. Em um determinado momento eu estava num relacionamento, esse mesmo que eu já contei um tempo atrás, extremamente tóxico, e eu tomei um golpe financeiro de uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse tomar, a ponto de eu não ter dinheiro para pagar o aluguel naquele mês. E aí quando nós temos problemas financeiros, tudo desaba. Em dado momento eu estava já num processo, tivemos que mudar de apartamento, tivemos que fazer N coisas, e o processo extremamente estressante, angustiante, e para mim foram meses nessa ruminação de situação financeira, de me sentir um fracasso, de me sentir como é que alguém pode ter me dado um golpe desse jeito, que eu nunca jamais pensei que fosse tomar um golpe desta pessoa. Em dado momento, eu pensei realmente em fazer idiotices. E eu externei isso para essa pessoa que estava comigo. E essa pessoa falou assim para mim: ah, tá bom, você está fazendo igual a minha avó. Ela também vivia falando isso, mas ó, faça como ela, tá? Faça mesmo. Não deixe de fazer, faça mesmo. Aquele momento, para mim, a minha sorte é que o universo, Deus, seja o que quer que seja, colocou meus filhos no meu pensamento. Pelos meus filhos, eu não fiz a idiotice que essa pessoa infeliz colocou naquela discussão. Testou. Tipo assim, não vai fazer. Se não fossem os meus filhos naquela hora, talvez a gente não estivesse aqui conversando agora. E hoje eu relembro isso e penso, como é que eu pude ficar tanto tempo com uma pessoa tão infeliz como essa? Para nós, se o estágio depressivo é nosso, vamos tomar cuidado com esse tipo de relação, esse tipo de amizade,
esse tipo de parente, esse marido, essa esposa, esse namorado, essa namorada, enfim, vamos tomar cuidado. Porque quando a gente está dentro de uma relação tóxica, a gente não enxerga. E essa pessoa talvez não tenha nem ideia do que ela poderia ter feito naquele momento. Bora refletir?